gente não sabe como é que vai ficar, mas está marcada essa partida. No dia 17, na 36ª rodada, um Grêmio e São Paulo em Porto Alegre. Na penúltima rodada, Flamengo e Inter no Maracanã. Na última rodada, São Paulo e Flamengo no Morumbi, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão, em Belo Horizonte, como queiram. Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo ao Seleção, beleza? Tudo certo. Eu nunca vou negar o acaso, como Tostão vive escrevendo. Não vou negar o acaso. É claro que a bola desvia e entra e muda o curso de um jogo. Mas pedir a um jornalista que analise o acaso é como pedir a um cientista que atribua a vida na Terra à existência de Deus. Então, nós vamos tentar explicar aqui o que é que está acontecendo, sem ter certeza absoluta. O que dá para dizer é o seguinte: este é, sim, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos mais igual da história, porque pela classificação de pontos perdidos, que reflete os jogos adiados, a distância do primeiro para o sexto colocado é de 4 pontos. E em todas as outras 17 edições de Brasileiro por pontos, dizem que são por pontos parados essa daqui, né? Não é mais por pontos corridos. A maior distância do primeiro para o sexto, a menor distância, tinha sido de 7 pontos, em 2011 e em 2004. Hoje são 4 pontos perdidos do primeiro para o sexto. E não só na matemática, está tudo muito equilibrado, muito imprevisível, fruto do calendário, da pandemia. Mas, ô Luiz Roberto, eu quero me arriscar aqui a explicar. Diga. Eu tenho uma convicção, assim, é claro que não é só um fator que explica a derrocada, o derretimento do São Paulo. Mas, em comum, as 3 exibições ruins que o São Paulo fez em sequência, que a gente pode rodar aqui, empate de 0-0 com o Grêmio, surra do Bragantino e derrota para os reservas do Santos, tem os desfalques da equipe. Contra o Grêmio, o São Paulo não tinha o Reinaldo, válvula de escape pelo lado esquerdo, o Luciano e o reserva Pablo. Vou ficar no Reinaldo e no Luciano, tá? Contra o Bragantino, o time não tinha o Luan, o Luciano, o Pablo, o Toró, o Arboleda também não jogou esse jogo, o Juanfran também não jogou esse jogo, tá? Além desses que estão na tela, né? O Juanfran e o Arboleda também não jogaram essa partida. E contra o Santos, ele não tinha um outro zagueiro titular, que é o Bruno Alves, o Tietê e o Toró, que seria uma opção de banco. Seria uma opção porque o São Paulo terminou a partida contra o Santos com o Gonzalo Carneiro, Trellis, Paulinho Boia e o Hernanes, versão 2020. Não aquele Hernanes, craque, decisivo. O Hernanes, versão 2020. São Paulo terminou o jogo contra o Santos com esses 4 atletas que estão muito abaixo da exigência que o momento mostra para o São Paulo. Eu acho que chegou um momento, o São Paulo cresceu e chegou à liderança, repetindo a sua escalação, jogando quase sempre com força máxima. E chegou um momento em que o elenco precisou entrar em ação. E o elenco do São Paulo não se mostrou à altura da exigência. Ah, mas perdeu de um Santos reserva. É verdade, perdeu de um Santos reserva ontem. Mas para mim é muito claro, muito nítido que o elenco do São Paulo, quando o clube precisou dele, nesse momento crítico, nesses 3 jogos, a resposta não veio, Luiz Roberto. Não, a sua análise faz sentido, né? Aliás, eu concordo mais uma vez com o PVC. Esse é o nosso papel mesmo, porque é muito difícil explicar o imponderável do jogo de futebol, né? Como alguns técnicos têm dito em algumas entrevistas, o trabalho vai até a criação da proposta de jogo, aí chega na cara do gol, o sujeito chuta, a bola passa um palmo da trave, não é o treinador que falhou, obviamente, né? A proposta que foi treinada foi ali cumprida para isso. Mas, enfim, vai muito além. A questão do imponderável, do jogo ser vivo, de não ser uma ciência exata, o percentual é muito mais alto do que nós, jornalistas esportivos, às vezes supomos. Mas no caso do São Paulo, quer dizer, que eu acrescentaria pontos importantes. Eu acho que o jogo contra o Grêmio, eu tiro o jogo contra o Grêmio desse contexto. Eu acho que o São Paulo não soube jogar como o Grêmio propôs o jogo. O Grêmio, e não concordo com as pessoas que disseram que o Grêmio praticou o antijogo. Não concordo. Eu acho que o Grêmio escolheu uma tática de truncar mesmo o jogo para administrar uma vantagem. Isso é saber jogar uma competição que, naquele caso, era eliminatória. E o São Paulo teve enorme dificuldade para conseguir conviver com essa, digamos, provocação em dado momento que o Grêmio fez no jogo. O jogo não andava, o Grêmio não deixou o jogo andar, o jogo não fluiu.
Né? A gente vê o lance do Vitor Ferraz, a bola batendo na trave, dá a impressão que o Grêmio, ou a bicicleta do Diego, que na verdade o Daniel Alves errou a saída de bola de uma forma que ele não erra de uma forma seguida, digamos assim, né? Erra também, mas não erra sempre. E foi isso. Então eu tiro esse jogo do contexto. Acho que existe mesmo uma ressaca quando você perde uma classificação que, num dado momento, chegou a ter o São Paulo como favorito, pelo momento dos dois times. Mas o jogo de Porto Alegre, que o São Paulo foi melhor, decidiu a classificação. O jogo de Porto Alegre, o São Paulo foi melhor. Muito por conta, inclusive, da atuação do Luciano. E o Luciano perdeu um gol feito e o Brenner perdeu um outro de uma forma impressionante. Inclusive, o Roger estava na transmissão desse jogo comigo e o Roger disse que ele, se eu não estou enganado, o Roger disse que ele escolheu o pé errado para finalizar, que é uma análise de quem jogou, é uma análise que, sinceramente, eu era incompetente para fazê-la. Eu ia dizer o seguinte: se joga nessa bola aí, Brenner, que ele passou da bola e tentou bater de pé esquerdo, uma bola cruzada da direita, num dos ataques mais bem trabalhados do time. E aí, quando você perde para o jogo, aí sim, para o jogo seguinte contra o Bragantino, esse punhado de jogadores, na minha forma de ver, os outros não conseguem responder à mesma altura. Então a tua explicação está perfeita. Né? E o jogo de ontem é o maior problema, só que é um jogo que o São Paulo teve 500 passes, 23 finalizações, 8 escanteios contra 3 do Santos. E aí é isso. Aí o goleiro fez boas defesas, o João Paulo agarrou boas bolas, a gente tá vendo os lances do jogo aí, e o São Paulo perdeu, é um clássico do outro lado, além de ser um time que tá num momento, emocionalmente falando, muito legal, essa jogada é inacreditável, né? Olha, Arboleda, grande amigo, mas Thiago Volpi, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. E aí a gente tem a bola do Daniel, passa ali e tal, enfim. Esse é um jogo que o momento emocional do Santos, a confiança é tão alta de quem vai sair jogando num time que está absolutamente vivendo, eu diria até muito, eu ia dizer maior, mas muito maior do que a expectativa. Está numa semifinal de Libertadores com boas possibilidades de a decisão de Libertadores, o gol do Jobson, que não é artilheiro, evidentemente, e o São Paulo perdendo gols. Então, eu acho que é uma explicação. Você vê, o Brenner erra o chute, inclusive, a bola vai no cantinho, mas ele erra o chute. 3 rodadas atrás, essa bola pegava em cheio no peito do pé, ou e ia pro fundo do gol, entende? Então, acho que o São Paulo está no páreo, não tem que ficar achando que está tudo perdido, como acontece com o Flamengo teve no Fla-Flu, a primeira meia hora do Flamengo foi, aliás, o primeiro tempo, né? Mas a primeira meia hora foi muito legal, várias oportunidades criadas, aí fez 1-0, aí o segundo tempo o jogo muda. Ontem o segundo tempo, você vê, essa é outra jogada que normalmente, na fase boa, a bola vai mais no cantinho. Mas é incompetência do cara? Não é incompetência. Isso aí é do jogo. O Roger que tá aí sabe, né? O Pará estava até atrapalhando bem ali a cabeçada. Mas é isso, Guizé, que eu acho que o São Paulo tá até no Brasileiro numa situação que o próprio São Paulo talvez não esperasse, de uma vantagem ainda, né? De 3 pontos para o Internacional, é verdade. Para o Atlético a gente ainda tem que fazer conta, mas ainda tem uma vantagem. Não é uma vantagem suficiente para garantir o favoritismo absoluto, mas é uma vantagem que o São Paulo tem que ter condição emocional de saber jogar com ela. Agora, a tabela do São Paulo é uma tabela de confrontos diretos, é uma tabela dificílima, vai perder pontos. É impossível não. A melhor tabela é a do Galo, na minha forma de ver. Olha, o São Paulo terminou o jogo de ontem com o Thiago Volpi, Juanfran, Arboleda e Reinaldo. Pelas alterações que o Diniz fez para tentar o empate, né? Eu não queria analisar taticamente essa formação, não. Eu queria analisar os jogadores que estavam ali, né? Na defesa são todos titulares, Daniel Alves e Hernanes, Vitor Bueno, Paulinho Boia, Brenner, Gonzalo Carneiro e Trellis. Eu acho que é uma escalação assim bem abaixo da exigência que um time líder, que um time campeão precisa para um momento como esse. Curioso é que o Flamengo tem essa exigência, né? O Flamengo tem esse elenco. E essa explicação que eu estou usando para o São Paulo... Você acha mesmo? O Flamengo? Você acha mesmo? Não tem dúvida. Você acha mesmo? Com certeza. Tá bom, então me dá... Qual é o ponto? Não vem com o Michael como resposta. Qual é o ponta de velocidade que vai te dar uma alternativa? Eu acho que o Flamengo tem Bruno Henrique. Um excelente... Entrou Bruno Henrique ontem não jogou direito. Então, sim, Vitinho. Titular, Bruno Henrique. Vitinho. Sim, o Vitinho até tem. Não acho que seja esse cara. Como o caso o Palmeiras tem jogadores. E por que não pode ser o Michael como resposta? Porque o Michael é muito longe desse jogador que se supõe que ele é, na minha forma de ver. Né? Então contratou mal, né? Porque pagou dinheiro ano passado não era. Sem dúvida. O Gabigol é muito longe do ano passado, o Michael também.
Não, mas não dá para comparar um com o outro, na minha forma de ver, né, PVC. Não. O Gabigol, eu não sei o que acontece, como disse o Rizek, carece de apuração. A história de ontem, especialmente do Gabigol. Não é a primeira vez que o Gabigol demonstra o seu descontentamento ficando sem a camisa de jogo, sem calçar chuteiras, enfim, é uma outra discussão. Mas eu acho que o Flamengo tem um grande elenco, é verdade. As peças que substituíram o Rafinha e o Pablo Mari, o Isla é um grande jogador, na minha opinião, sim, mas com valências diferentes, e por isso ele é utilizado de uma forma diferente, muito mais pontual do que o Felipe. O jogo de criação do Flamengo ontem, que é concentrado nas beiradas com seus meias, e ok, com a Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, e Everton Ribeiro não... Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet.